Vamos lá, pessoal. Então, o que ganha o beneficiário da assistência judiciária gratuita? Ora. Quando ele preencheu os requisitos da justiça gratuita, ele já se valeu de todas as isenções que lhe assegura, então, direitos. Todas as isenções que lhe asseguram o artigo 3º da Lei 1060 de 50. Ou seja, ele é isento de custas, ele é isento de honorários periciais, ele é isento de emolumentos, ele é isento de despesas processuais. Mas mais, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele tem direito de ser assistido por um advogado, que é do sindicato, sem pagar nada. Isso vai fazer com que o advogado tenha que receber. Como? Ele terá direito a honorários sucumbenciais. Esses honorários sucumbenciais são aqueles devidos apenas quando a parte é vencedora na causa. Então, se eu chego no sindicato, eu procuro o sindicato, quando eu chego no sindicato e procuro o sindicato me dá um advogado. Aí, ok. Esse advogado ajuiza a reclamação. Se eu for vencedor, o próprio juiz vai condenar a parte ex-adversa, o reclamado, a pagar honorários sucumbenciais, à razão de até 15%, que são reversíveis, não para mim, reversíveis ao sindicato dessa categoria. Tá vendo? Então, cuidado com esses detalhes aqui a respeito dessa assistência judiciária gratuita no nosso processo do trabalho. Pronto. E aí? E agora, coligada a essa matéria, nós começaremos a falar sobre os honorários advocatícios. Honorários advocatícios no processo do trabalho. E aí, o que é que nós temos? Gente, com relação a eles, há que se distinguir os tipos de relações. Nós temos relações de trabalho, que são diferentes das relações de emprego, e nós temos as relações de emprego. Relações de emprego que tem aquele grande requisito, que é a subordinação. O que é uma relação de trabalho diferente da relação de emprego? É o caso do autônomo que demanda na Justiça do Trabalho. O autônomo é trabalhador que não é empregado. Essa é uma relação de trabalho diferente da relação de emprego, que é processada e julgada na Justiça do Trabalho. Quem versa sobre os honorários, nesse caso, é a Instrução Normativa 27 de 2005 do TST, 27 de 2005 do Tribunal Superior do Trabalho. E o que ela estabelece? Estabelece que os honorários serão devidos em razão da mera sucumbência. O que quer dizer? Quer dizer isso aqui, ó. Foi ajuizada uma RT por um trabalhador autônomo na Justiça do Trabalho. Um dos pedidos que ele fez foi o de honorários. Se o examinador falar só em honorários, você já sabe, são os honorários sucumbenciais. Eu quero que a parte ex-adversa seja condenada a pagar honorários para o meu advogado. Honorários. Aí olha o que ocorre. Ocorre que basta que ocorra a sucumbência. Em razão da mera sucumbência, que o juiz vai condenar a outra parte a pagar também honorários. Ah, foi condenado? Foi. Então vai pagar também honorários para o meu advogado. Que no processo do trabalho não é a regra quando se fala das relações de trabalho diferentes das relações de emprego. Aqui, nós vamos ter também várias súmulas que podem cair na nossa prova. Ó, súmula 219 do TST, OJ 305 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Vamos falar também da súmula 329 do Tribunal Superior do Trabalho. O que é que nós temos de importante aqui com relação a elas? Olha só, nas relações de emprego, os honorários, vai dizer a súmula 219, não decorrem da mera sucumbência. Quais são os requisitos para que nós tenhamos direito a honorários sucumbenciais nas relações de emprego? Quais são os requisitos? Primeiro, claro, é que tenha havido sucumbência. Ou seja, tem que ser vencedor na causa para poder pensar em honorários sucumbenciais. Mas não são devidos em razão da mera sucumbência. Se exige mais. Se exige que o reclamante tenha preenchido os requisitos da justiça gratuita. Lembra? Receba salário igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou então declare que não tem condições de demandar sem prejuízo do seu próprio sustento ou de sua família. E ainda
tem que ter por advogado, advogado de sindicato. Ou seja, não são devidos em razão da mera sucumbência. Somente são devidos àquele que é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Não basta mera sucumbência, tem que ter preenchido os requisitos da justiça gratuita e também tem que ter por advogado, advogado de sindicato. Nestes casos, é até como eu já disse antes para você, os honorários são devidos à razão de até 15%, reversíveis ao sindicato da categoria. Como é que isso aqui cai nas nossas provas? O examinador chega para você e diz assim, os honorários advocatícios são devidos em quais reclamações? Aí a alternativa 1, reclamação trabalhista proposta por Joana, em que o advogado é advogado particular. São devidos os honorários sucumbenciais? Não. Reclamação trabalhista proposta por Joaquim, em que o advogado é o advogado de sindicato e ele preenche os requisitos da justiça gratuita? Pronto, essa é a alternativa correta. Tá vendo? Então, cuidado com essa questão. Honorários advocatícios nas relações de trabalho diferentes das relações de emprego são devidos em razão da mera sucumbência. Basta. A ideia é a seguinte, se eu sou obrigada a contratar advogado, quem é que vai pagar os advogados que eu contratei porque eu fui obrigada a contratar? A parte ex-adversa, se ela perder. Mas nas relações de emprego, no âmbito da vara do trabalho e do TRT, é faculdade da parte contratar o advogado, não é? Não vigora o jus postulante? As partes não podem demandar pessoalmente? Então quem é que vai pagar os honorários do advogado que você contratou porque você quis por puro luxo? É como se pensasse assim, quem é que vai pagar? Vai pagar você mesmo, salvo quando preenchidos os requisitos. Ou seja, sucumbência, mais justiça gratuita, mais advogado de sindicato. Ok? Detalhe aqui, essa súmula 219 do TST, no item 2, traz questão que pode cair na nossa prova, que é a respeito da ação rescisória. Gente, hoje, para você propor uma ação rescisória, você não tem que contratar advogado? Vimos hoje, vimos nesta aula, vimos que o jus postulandi, que é a possibilidade da parte demandar pessoalmente, sem advogado, aplica-se no âmbito das varas do trabalho e dos TRTs. Não se aplica. Quando se tratar de recursos para o TST, ações rescisórias, ações cautelares e mandados de segurança. Se eu sou obrigado a contratar advogado para propor ação rescisória, se eu for vencedor, quem vai pagar é a outra parte. Então, no caso da ação rescisória, hoje o que é que se entende? Que os honorários são devidos em razão da mera sucumbência. Em razão da mera sucumbência aqui no nosso processo do trabalho. Tá ok? Então, pronto, vencemos a etapa também dos honorários. Ou seja, finalizamos partes e procuradores, já que substituição e representação serão estudados nas nossas aulas de audiências, que já estão chegando aí. Ok? Pronto, pessoal, em frente. Agora vamos falar sobre as nulidades no processo do trabalho. Nulidades. Primeiro, quando que você vai pensar em nulidades no processo do trabalho? Vai pensar quando, sem necessidade de anotar, estiver diante de um ato processual que foi praticado de forma diferente, diversa do que prevê a lei. O ato foi praticado de forma diferente. Se isso aqui acontecer, virá na sua cabeça nulidades. Um detalhe com relação a nulidades para a prova. Se o examinador falar só em nulidades, entenda, ele está se referindo a nulidades relativas. Isso faz a diferença na prova. Ok? Nulidade relativa. Por quê? As nulidades, ou seja, esses atos contrários ao que prevê a lei, podem gerar nulidades relativas e nulidades absolutas. A nulidade absoluta acontece quando? A absoluta acontece quando a norma contrariada diz respeito ao direito público, diz respeito ao interesse público. Norma de interesse público e não de interesse das partes. Por exemplo, falamos bastante em incompetência absoluta, não é verdade?
A incompetência absoluta acontece quando, por exemplo, o autor, empregado, propõe uma ação de despejo na Justiça do Trabalho que não tem relação nenhuma com o trabalho. A Justiça do Trabalho é incompetente. Se ela processa, aquilo gera uma nulidade no processo. Uma nulidade absoluta, na medida em que ela está julgando uma matéria que a Constituição diz que não é da Justiça do Trabalho. Está contrariando uma norma de interesse público, não diz respeito só ao interesse das partes. Essa nulidade é absoluta. O que acontece? Os atos serão declarados nulos e essa nulidade pode ser pronunciada ex officio pelo juiz ou pelo tribunal. Só que a nulidade, ela também pode ser relativa, quando a norma inobservada diz respeito ao interesse das partes. Por exemplo, a lei diz que no procedimento ordinário nós temos direito de ouvir 3 testemunhas. 3. O juiz diz, não, aqui na minha vara só houve uma. O juiz, quando procedeu dessa maneira, contrariou uma norma que diz respeito ao interesse das partes, não diz respeito ao interesse público. Ouviu 1 ou 3, interessa as partes. Nesse caso, o que acontece é que a parte deve arguir a nulidade. Deve arguir. E quando que ela tem que arguir? Sob pena de preclusão. Ou seja, se eu não arguo o cerceamento de defesa naquela oportunidade, se eu não digo ao juiz, por favor, consigne meus protestos, minha irresignação, o que vai acontecer é que aquele ato que antes seria declarado nulo, agora se convalidou, se tornou válido. Por quê? Porque essa nulidade é uma nulidade relativa. Ela precisa ser arguída sob pena de preclusão. E ela precisa ser arguída na primeira oportunidade. Na primeira oportunidade que a parte tiver de falar. Tiver, nesse processo, de falar. Falar em audiência ou nos autos, sob pena de preclusão. Sob pena de preclusão. Aqui, você tem que observar o seguinte, há um princípio que orienta essa matéria. Quando você lê esse artigo, você encontra um princípio. E, às vezes, o examinador quer que você se pronuncie nas questões dissertativas a respeito dos princípios. E o princípio aqui é o princípio da preclusão. Por quê? Porque se você não arguir a nulidade na primeira oportunidade que tem de falar aos autos ou em audiência, ocorre preclusão. Ou da convalidação. É preciso lembrar. Por que da convalidação? Porque se a nulidade não for arguída, o ato que antes poderia ser declarado nulo, agora é considerado um ato válido. Princípio da preclusão ou da convalidação nesse nosso processo. Ok? Bom, então nós vimos aqui que nós temos 2 nulidades, as nulidades absolutas e as nulidades relativas. Agora, chegou na hora da prova, o examinador fez como ele costuma fazer. Falou só em nulidade. A que nulidade ele se refere? Se refere à nulidade relativa no nosso processo do trabalho. E a respeito dessas nulidades, nós vamos aplicar o artigo 794 e seguintes da CLT. Bom, vamos lá. A respeito deles, o que é que nós temos? Nós temos, primeiro, um princípio importante, que é o princípio da transcendência, ou do prejuízo. Claro que o examinador, na hora da prova, colocará princípio da transcendência. Bom, e o que isso quer dizer? Está lá, previsto no artigo 794 da CLT, quer dizer que um ato, para ser declarado nulo, não basta que seja praticado de forma diferente do que prevê a lei. Para que seja declarado nulo, ele tem que trazer às partes um manifesto prejuízo. Tem que causar um manifesto prejuízo às partes litigantes. Não é o direito financeiro, como às vezes aparece, não é o direito econômico, é às partes. Olha o que diz o 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho, só haverá nulidade quando o resultado dos atos inquinados, manifesto, prejuízo, às partes litigantes. Sem ele, não há nulidade. Outro princípio importante, que é o princípio da instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas aqui no nosso processo. Ele está previsto em que artigos do Código de Processo Civil? Está lá, no artigo 154 do CPC e também no artigo 244 do Código de Processo Civil. Está lá. O que ele estabelece?
estabelece o seguinte: quando a lei prevê determinada forma para a prática do ato, mas sem cominação de nulidade. Então, a lei aqui prevê forma para a prática do ato, forma para a prática do ato, sem cominação de nulidade, sem determinar que se o ato não for praticado exatamente daquela forma, ele será declarado nulo. Então, o que acontece? Sem cominação de nulidade. Se o ato for praticado de forma diferente, se praticado, vou escrever aqui, de forma diversa, de forma diferente, alcançar a sua finalidade, conclusão, ele será reputado um ato válido. Este é um dos princípios mais valiosos do nosso sistema. Por quê? Porque ele versa sobre a instrumentalidade das formas, sobre a finalidade, ele desburocratiza. Pena que ele não é tão aplicado. Um exemplo no processo do trabalho é o seguinte: você lembra quando nós falamos da distribuição? Eu disse a vocês que a distribuição, quando houver mais de uma vara do trabalho, haverá um distribuidor. Disse a vocês que o distribuidor será nomeado pelo presidente do TRT, dentre funcionários da vara ou do TRT, ficando a esse presidente subordinado. Aí eu disse a vocês, pessoal, a distribuição ocorre pela ordem rigorosa de entrada da RT em juízo. Isso exige que você imagine uma fila, em que tem 1, 2 reclamantes, 3, 4 reclamantes, 4, 5, e eles estão numa fila. A primeira reclamação trabalhista vai para uma das varas, a próxima para a próxima vara, a outra para outra vara, a outra para outra vara, e assim sucessivamente, a cada uma das varas. Acontece que, na prática, não é isso que se dá. Na prática, se faz pelo sistema, se faz pelo sorteio. Então, a lei prevê uma forma para a prática do ato, a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada da RT em juízo. É isso que você vai marcar na prova. Só que a lei não prevê cominação, não comina nulidade, não determina que, se não for distribuído dessa forma, o ato será declarado nulo. Então, ele é praticado de forma diversa, por sorteio, por exemplo. E veja que, embora praticado de forma diferente do que prevê a lei, ele alcança a sua finalidade. Logo, ele é reputado um ato válido. Aqui no nosso processo, ele é considerado um ato válido. Aqui, nós temos a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas ou da finalidade. Não me espantaria que o examinador cobrasse isso aqui de você na prova. Verse sobre o princípio da instrumentalidade ou da finalidade, juntamente com o da transcendência, aqueles que versam sobre nulidades. E aí você vai dizer exatamente isso, que o ponto de partida é este. Você vai dizer que eles estabelecem que, mesmo quando a lei prevê uma forma X para a prática do ato, sem cominação de nulidade, se o ato vier a ser praticado de forma diferente, mas alcançar a sua finalidade, ele é reputado um ato válido. Isso desburocratiza o sistema. É um princípio muito importante, representa um avanço, pena que é pouco utilizado. Por quê? Se nós não estivéssemos atentos aos mínimos detalhes processuais que atravancam o processo, certamente ele seria muito mais ágil, ele seria muito mais efetivo para o nosso processo do trabalho e para a justiça. Ok? Bom, mas o nosso ponto é a nulidade e o que mais precisamos falar a respeito deles. Gente, um ato não será declarado nulo, não será pronunciada a nulidade. Pronunciada a nulidade aqui no processo do trabalho. Quando? Não será pronunciada. Primeiro, quando? Vamos lá. Primeira situação, quando foi possível suprir a falta ou repetir o ato. Suprir a falta ou repetir o ato aqui no nosso processo do trabalho. Como assim foi possível suprir a falta ou repetir o ato? Se for possível repetir somente aquele ato no processo do trabalho ou suprir a falta com a prática de um outro ato, ele vai ser reputado válido. Isso aqui é possível no processo e nós vamos visualizar um princípio. Qual é o princípio? O princípio é o da economia processual. Economia processual. Também se aplica o princípio da economia processual quando, gente? Quando, na hipótese em que a causa foi julgada a favor de quem?
a favor de quem a alegação de nulidade aproveitaria, que é o que está previsto lá no artigo 249 do Código de Processo Civil. Quando a causa for decidida, a favor de quem a declaração de nulidade aproveitaria. É o que tem no 249, mais especificamente no parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Deixa eu ler para você. O 249 diz assim: o juiz, ao pronunciar a nulidade, deverá declarar que atos são atingidos, ordenando as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. Aí o parágrafo 2º diz: quando puder decidir o mérito a favor de quem aproveite a declaração de nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Isso aqui também é expressão do princípio da economia. Por quê? Porque nós não vamos modificar o processo quando for possível julgar a causa a favor de quem a declaração de nulidade aproveitaria. Quer ver um exemplo? Olha só, uma coisa que você pode já guardar desde logo é o seguinte: o ônus da prova de horas extras é da parte autora. Quando o autor tiver mais de 10 empregados, ficará com o empregador o ônus de juntar os cartões de ponto, sob pena de inverter o ônus da prova. Então, quando eu tenho mais de 10 empregados, eu tenho que juntar os cartões. Então, em regra, o ônus é da parte autora. Lá foi o autor pediu horas extras. E aí, como o ônus era ele, no dia da audiência, para comprovar a realização de horas extras, esse autor levou 2 testemunhas. Acontece que o juiz chegou e indeferiu a oitiva das 2 testemunhas. Indeferiu sob que argumentos? Sob o argumento de que elas seriam suspeitas porque estavam litigando contra o mesmo empregador. Estavam litigando contra o mesmo empregador e por isso elas seriam suspeitas. Veja, eu, advogado do reclamante, já tratei de arguir a nulidade na primeira oportunidade que tive de falar na audiência, agora mesmo. Por favor, registre em ata meus protestos. Arguo a nulidade e assim o cerceamento de defesa, tendo em vista que, de acordo com o entendimento do TST, súmula 357 do Tribunal Superior do Trabalho, não torna suspeita testemunha o simples fato de ter ou de estar litigando contra o mesmo empregador. Não torna suspeita testemunha. Ótimo. O juiz manteve a sua decisão interlocutória, decidindo pela nulidade da decisão. Decidindo pelo indeferimento da testemunha. Aí, eu, reclamante, fiquei lá. Esta decisão do juiz que indeferiu a oitiva da minha testemunha é uma decisão interlocutória. Não cabe impugná-la desde logo. Não cabe. Cabe recorrer por meio do recurso da decisão definitiva. Então, eu fiquei lá, esperando a decisão definitiva, a sentença. Eu tinha certeza absoluta que o juiz ia julgar minhas horas extras improcedentes. E quando isso ocorresse, eu então ia interpor o recurso ordinário. E nesse recurso ordinário, eu ia arguir o cerceamento de defesa no nosso processo do trabalho. E então, com o cerceamento de defesa, eu ia arguí-lo aqui, eu ia pedir a nulidade dessa sentença e o retorno dos autos ao juízo que proferiu a decisão, para que esse juízo que proferiu a decisão ouvisse a minha testemunha. Só que, para minha surpresa, quando foi proferida a sentença, as horas extras foram julgadas procedentes. Então, mesmo sem ouvir as minhas testemunhas, o juiz julgou as horas extras procedentes. Com isso, não cabe mais arguir a nulidade, por razões de economia processual, não adianta de nada. Está vendo? Então, veja, princípio da economia se verifica quando é possível salvar aquele ato que seria declarado nulo, quando é possível suprir a falta ou repetir o ato, ou então quando a causa for decidida a favor de quem essa alegação de nulidade aproveitaria nesse nosso processo. Tranquilo até aqui? Mas, gente, ainda mais com relação, qual é a outra hipótese em que não será possível arguir a nulidade? 3, portanto, é o que prevê o artigo 796, a linha B da CLT. Quando a nulidade for arguída por quem lhe deu causa. Quando arguída aqui por quem lhe deu causa. O que nós temos num caso como esse? Eu provoquei a nulidade e depois eu aleguei a nulidade. Em nosso ordenamento jurídico, não é dado a ninguém valer-se de sua própria torpeza. Por isso,
aplica-se aqui o princípio do interesse. Eu não tenho interesse em arguir a nulidade quando eu mesmo dei causa a ele. Olha o que ocorre, por exemplo, e já caiu bem esse caso nas provas. Imagine que foi ajuizada a minha reclamação trabalhista. Durante anos, eu sofri com o empregador e ele me causava assédio moral. Ele diminuía, ele praticou atos reiterados, repetitivos, com o objetivo de baixar a minha estima dentro do processo e fazer com que eu pedisse demissão, me humilhando, me constrangendo diariamente. E então, eu esperei dia a dia a oportunidade em que eu poderia sair daquele emprego para ajuizar a reclamação trabalhista. Neste momento, ela foi distribuída a uma das varas do trabalho. Para minha infelicidade, caiu bem nas mãos daquele juiz, que dá palestra aí pelo mundo afora, que o assédio moral não é caracterizado assim tão facilmente. Enfim, ele é contra o assédio moral. Eu não acredito que isso aconteceu, mas eu sou muito azarado, enfim, o reclamante fica inconformado. Quando a reclamação trabalhista é distribuída para uma das varas, o que acontece é que, automaticamente, não se preocupe em anotar isso aqui, que nós ainda vamos anotar, destrinchar bastante quando estivermos falando de audiências. O servidor encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência no processo do trabalho. Bom, o reclamante está tão inconformado que pergunta ao seu advogado: doutor, se o reclamante não comparecer em audiência, o que vai acontecer? Se você não comparecer, o processo vai ser arquivado. Então é isso, doutor, eu não vou comparecer em audiência, então já cheguei a essa conclusão, nem que demore um pouco mais. O processo vai ser arquivado e eu posso ajuizar de novo a ação? Pode, você vai ajuizar de novo a reclamação, então ela vai para um outro juiz, quem sabe a gente tem melhor sorte. O advogado explica, não adianta nada, porque mesmo que você não compareça, quando você repete a ação, a juíza, de novo, ela é distribuída para a mesma vara do trabalho. Nós só teremos perdido tempo. Nossa, mas o que eu posso? Quando que o juiz poderia se afastar da causa? Ele vai se afastar quando ele for licenciado, convocado, aposentado, ou então se ele fosse impedido ou suspeito. O cliente pergunta: doutor, o que é impedido ou suspeito? Impedido é quando as causas de impedimento, que são as que obrigam o juiz a se afastar da causa, são aquelas em que ele é parente da parte, ou em que ele oficiou anteriormente no processo como perito, como oficial de justiça, ou que ele tenha oficiado no processo como membro do Ministério Público do Trabalho, ou julgado a causa nas hipóteses em que elas estão. Enfim, quando ele atuou no processo antes ou quando ele é parente. Basicamente são essas hipóteses. Não, impedimento não dá. E essa suspeição? A suspeição são hipóteses menos graves, que também atingem essa imparcialidade do juiz. São os casos em que ele é amigo, inimigo da parte, tem interesse na causa. Amigo não dá, tem o ódio dele, mas inimigo dá. Então o empregado vai para casa com essa ideia. Começa a seguir o juiz depois do fórum. Percebe que o juiz está matriculado numa academia e todo dia depois do trabalho vai para essa academia. Ele se matricula na academia e dia após dia ele provoca indiretamente o juiz, ele lança olhares, ele tenta bater de ombro e um dia ele sente que é o momento. O juiz foi no bebedouro, ele foi atrás do juiz no bebedouro. Na hora que o juiz abaixou, ele na cara do juiz. Bateu rápido, sem ninguém ver. Nisso, o juiz revidou, eles se embolaram no chão e ele fez questão. Chama o SEAT, vamos para a delegacia, boletim de ocorrência, eu quero fazer corpo de delito, sei lá, queria fazer tudo. Eram inimigos. Então, ele veio no processo e arguiu a nulidade. Se ele provocou a nulidade, como num caso como esse, ou quando mesmo no dia da audiência fica provocando o juiz para eles se desentenderem, que é até o mais comum, né? Então, neste caso, ele vai poder arguir agora a suspeição do juiz? Não, porque não é dada a ninguém valer-se de sua própria torpeza. A nulidade não vai ser pronunciada quando for arguída por quem lhe deu causa no processo. E essa hipótese, inclusive, está expressamente prevista no artigo 801, parágrafo único da nossa CLT. 801, parágrafo único da nossa CLT. Não é dado a ninguém valer-se de sua própria torpeza. E o detalhe mais importante é que você associe isso aqui ao princípio do interesse. Ele não tem interesse em arguir a nulidade num caso como esse. Ok?
No próximo bloco, ainda falaremos, finalizaremos o tema nulidades no processo do trabalho e vamos fazer uma super revisão a respeito dele. Estou esperando vocês, tá?